Olá, seja muito bem-vindo. Obrigado por embarcar nesta jornada de quietude conosco. Esta não é apenas uma história, é um convite para desacelerar, respirar profundamente e permitir que a calma se instale. Ao longo das próximas páginas, seremos transportados para Aethel, o reino do silêncio, e para o mundo agitado que a inspiração de lá toca. Espero que as jornadas de Elara, Lena, Marcos, Sofia e Clara te inspirem a encontrar o teu próprio tempo silencioso, mesmo no meio da pressa. Enquanto a história se desenrola, convido-te a fechar os olhos sempre que for preciso, a sentir a suavidade de cada bloco de texto e a deixar que a emoção tranquila desta narrativa te envolva. Ficarei muito feliz se continuares a acompanhar o desenvolvimento desta longa teia de quietude. Que esta história te traga a paz, a coragem para recomeçar e a certeza de que a tua presença calma é a tua maior força. Desejo-te tudo de bom, uma noite de sonhos serenos e um bom sono. Agora, vamos voltar à tranquilidade de Aethel e ao nosso próximo capítulo. A semente estelar e a guardiã do tempo silencioso, a jornada de Elara. O mundo de Aethel era feito de silêncio e luz suave. Não havia pressa, nem ruído, apenas o murmúrio eterno dos ventos que varriam os campos de névoa prateada. Neste mundo vivia Elara, uma jovem cuja missão era tão vasta quanto o próprio céu noturno. Ela era a guardiã do tempo silencioso. Sua casa era uma torre solitária, construída não de pedra, mas de luz cristalizada e pensamento puro. Do alto, Elara observava as constelações que flutuavam lentas acima da névoa. Cada estrela era um sussurro, uma memória, uma esperança guardada para o universo. Elara tinha um coração grande e uma alma sensível, capaz de sentir o peso de cada estrela que se apagava e a alegria de cada nova que nascia. Ela não envelhecia, mas a sua sabedoria crescia como as raízes profundas de uma árvore ancestral. Sua tarefa principal, a mais preciosa, era proteger a semente estelar. A semente estelar não era apenas uma coisa, era a essência de todos os inícios, a promessa de tudo o que ainda seria. Brilhava com uma luz interna, suave como uma respiração adormecida, e pulsava com uma frequência tão baixa que quase parecia parada. Naquela noite, em particular, o silêncio de Aethel parecia mais denso, quase palpável. Elara sentou-se junto à janela da torre, observando a dança lenta das luzeiras azuis que pontilhavam a névoa. Ela sentia uma leve agitação na semente estelar, um pequeno despertar que ela não sentia há eras. Este pequeno tremor era um sinal. Significava que em algum lugar, num universo distante, um coração estava pronto para receber a inspiração pura, a energia do novo começo que a semente estelar representava. Era a hora de Elara iniciar a sua jornada silenciosa. Vestindo um manto tecido com fios da própria aurora, ela pegou a semente estelar, que se encaixava perfeitamente na palma da sua mão. Seu brilho aumentou um pouco, ansioso, mas ainda assim profundamente calmo. A tarefa era simples: levar a semente estelar ao Jardim dos Ecos e deixá-la encontrar o seu destino. O Jardim dos Ecos não era um lugar com plantas, mas sim um portal feito de reflexões e lembranças. Para chegar lá, Elara precisava atravessar os campos de pensamentos esquecidos, uma vasta extensão onde as ideias não concretizadas de incontáveis mundos flutuavam como bolhas de sabão coloridas e frágeis. Ela desceu as escadas de luz da sua torre. Seus passos não faziam som. O ar estava frio e doce, com o aroma de flores de luar. Enquanto caminhava, um pequeno ser de luz, chamado Lyra, pairou ao seu lado. Lyra era um fragmento da luz da torre, seu único companheiro constante. "Você sente, guardiã?" sussurrou Lyra, a sua voz como o tilintar de pequenos sinos de gelo. O chamado.
é mais forte desta vez. Elara sorriu com o canto dos olhos. Sim, Lyra. Um chamado profundo. Um coração que procura não apenas o que precisa, mas o que ele é. Elara continuou a caminhar, a sua mente já se preparando para a transição. Atravessar os campos de pensamentos esquecidos exigia um foco impecável, pois as ideias abandonadas podiam prender a mente numa melancolia gentil, a saudade do que poderia ter sido. Um pensamento esquecido, uma canção nunca cantada, flutuou perto dela, brilhando como a lágrima de um anjo. Elara olhou para ele com bondade, mas não o tocou. Ela não estava ali para resgatar o passado, mas para nutrir o futuro. A sua determinação era um rio calmo, fluindo com propósito. A semente estelar na sua mão pulsava, aquecendo-a com uma energia suave. Ela sentia uma conexão com o coração que a chamava, um elo frágil e poderoso que atravessava o tempo e o espaço. Finalmente, a névoa começou a se dissipar, revelando o Jardim dos Ecos. Não se parecia com nada que se pudesse imaginar. Era um vácuo suave, onde as paredes eram feitas de superfícies espelhadas que refletiam momentos, não rostos. Eram os ecos de grandes decisões. O jardim era silencioso, exceto pelo som de centenas de ecos de escolhas sussurradas. Sim, não, talvez, vá, fique. Cada reflexo era uma bifurcação na jornada de uma alma, e a luz da semente estelar reagia a cada uma delas com um brilho maior. Elara parou no centro, uma figura calma e luminosa. A semente estelar tremeu na sua mão e Lyra pairou silenciosamente acima. Agora era a parte mais difícil: soltar, confiar. A guardiã ergueu a mão, a semente estelar brilhando como um pequeno sol. Vá, pequeno coração do universo, ela sussurrou com uma emoção profunda. Encontre o teu lar e floresça, que a tua jornada seja de luz, coragem e paz. Ela abriu a mão. A semente estelar hesitou por um batimento e, em seguida, libertou-se. Ela não voou. Em vez disso, começou a flutuar lentamente, quase imperceptivelmente, atraída por um dos espelhos de reflexão. O espelho escolhido não mostrava uma grande batalha ou um momento de glória, mas uma simples imagem. Uma jovem sentada sozinha, olhando para um céu cheio de estrelas. A jovem no reflexo parecia cansada, mas os seus olhos tinham a fome quieta por algo mais. Uma busca silenciosa que ressoava através das dimensões. Elara compreendeu. Era a busca pela verdadeira razão, não apenas pelo conforto. A semente estelar moveu-se em direção àquele reflexo, a sua luz ficando mais intensa à medida que se aproximava. Ela estava a ponto de atravessar o véu. Elara observava, com o coração cheio de uma doce melancolia e de uma esperança infinita. A guardiã do tempo silencioso sabia que o seu trabalho estava apenas começando. A semente iria plantar-se no coração daquela jovem, não como uma resposta, mas como uma inspiração suave e persistente, a coragem para dar o próximo passo incerto. Com um último e gentil suspiro de luz, a semente estelar tocou a superfície do espelho e a imagem da jovem desapareceu. A energia do novo começo havia sido entregue. O Jardim dos Ecos ficou em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente, carregado de potencial. Elara e Lyra começaram o caminho de volta, a sua jornada concluída por enquanto. A guardiã sorriu, sentindo a familiar sensação de paz preencher o espaço que a semente estelar havia deixado. A sua missão não era fazer o trabalho, mas permitir que ele fosse feito. O retorno pelos campos de pensamentos esquecidos foi mais rápido, pois o seu coração estava mais leve. Ela sabia que, mesmo no silêncio de Ethel, ela havia tocado uma vida e, através dela, uma parte do universo. O maior ato de amor é confiar no florescer do outro.
Em sua torre de luz cristalizada, Elara se aconchegou na janela, observando o céu noturno, agora um pouco mais brilhante. Ela não sabia o nome da jovem, nem a sua história, mas sabia do poder que acabara de lhe dar. O poder de começar de novo, a cada manhã, com um coração cheio de estrelas. E essa era a mais profunda, calma e inspiradora verdade de todas. O despertar de Lena. A semente estelar viajou pelo vazio do Jardim dos Ecos, não como um meteoro, mas como uma pena de luz, suavemente levada pela correnteza do destino. Ela encontrou a jovem, chamada Lena, exatamente no momento em que a respiração dela se tornava longa e lenta, no limiar entre a vigília e o sono. Lena vivia num mundo cheio de cores e sons, um contraste gritante com o silêncio de Ethel. Ela era uma artista de ideias, uma construtora de sonhos não realizados, e o peso da indecisão a havia cansado. Naquela noite, ela se deitou com um suspiro que ecoava uma pergunta: o que eu devo realmente fazer? A semente estelar, pura inspiração e coragem gentil, deslizou pelo véu do seu sono. Não se manifestou como um sonho grandioso ou uma voz alta. Em vez disso, encontrou o centro do peito de Lena e se aninhou ali, como um brilho quente, um ponto de luz que não se apagava. Quando Lena acordou na manhã seguinte, ela não se lembrava de nenhum sonho. A luz da manhã entrava pela janela e o mundo parecia exatamente o mesmo. No entanto, havia uma diferença sutil, uma mudança interna que era quase imperceptível, mas fundamental. O cansaço que havia carregado nos últimos meses tinha diminuído. Não era uma explosão de energia, mas uma serenidade inesperada. A confusão sobre o seu caminho não tinha desaparecido, mas havia se transformado em uma calma paciente. A semente estelar estava ali, um fogo brando que sussurrava: comece pequeno. Comece com o que é verdadeiramente teu. Lena levantou-se e, em vez de se apressar para a sua rotina habitual, que sempre parecia levá-la a lugar nenhum, ela se sentou na sua velha poltrona. Ela pegou um caderno que tinha evitado por semanas. Não o caderno grande, cheio de projetos complexos e metas assustadoras, mas um pequeno, com a capa azul desbotada. Nele, ela começou a rabiscar. A mão dela se moveu sem esforço ou julgamento. Ela desenhou as luzeiras azuis que Elara havia visto na névoa, sem saber de onde vinham, apenas sentindo a sua paz. Ela desenhou a forma de um sorriso que não era o dela, mas que irradiava bondade. Era uma arte simples, sem pretensão. Esta era a magia da semente estelar. Ela não ditava o caminho. Ela apenas restaurava a confiança de que o caminho estava dentro. A inspiração não era uma ideia nova, mas a coragem de seguir a ideia antiga e esquecida que sempre esteve no seu coração. Ao longo da semana, Lena continuou com os seus pequenos rituais de calma. Ela ouvia a chuva, em vez de se apressar sob ela. Ela saboreava o chá em vez de o engolir. Ela percebeu que a beleza não estava no fazer algo grande, mas no ser totalmente presente. A semente estelar estava a nutrir a sua alma. Ela estava a ajudá-la a desmantelar, peça por peça, as expectativas que outras pessoas haviam colocado sobre ela. Aos poucos, a névoa de deveria e poderia começou a dissipar-se. Um dia, ao folhear o seu caderno azul, Lena viu os desenhos de luz e bondade. Eles eram tão puros, tão dela. Ela percebeu que a sua arte não precisava ser um grande negócio ou um sucesso estrondoso para ter significado. O significado estava na alegria silenciosa da criação. Ela decidiu partilhar a sua pequena arte, não numa plataforma ruidosa, mas de forma íntima. Ela pegou os desenhos mais calmos e os colocou em pequenos envelopes, enviando-os para amigos que pareciam sobrecarregados ou tristes. O ato de dar, sem esperar nada em troca,
ressoou com a frequência da semente estelar. A cada envelope que selava, Lena sentia um alívio e uma ligação mais profunda com o mundo. As respostas vieram, suaves e inesperadas. Isto é exatamente o que eu precisava. Traz tanta paz. De onde veio esta imagem? Ela acalmou a minha mente. Os ecos voltaram para Lena, e com eles a confirmação suave de que ela estava finalmente no seu caminho. O seu propósito não era a fama, mas a transmissão de paz. A sua arte, uma vez uma fonte de ansiedade, tornou-se o seu canal de serenidade. Ela era como Elara, a guardiã, mas num mundo de ruído, uma guardiã da quietude. O brilho da semente estelar dentro dela era agora uma luz constante. Não a impulsionava para frente com força, mas a ancorava no presente. Ela havia encontrado o seu começo. E o começo, a guardiã sabia, é a parte mais corajosa de toda a história. Lena, com a sua nova tranquilidade, começou a ver as estrelas que Elara observava. Não no céu, mas nas pequenas bondades do dia a dia. Ela entendia agora que cada pequeno ato de inspiração é uma semente estelar. O propósito era claro. O mundo não precisa de mais ruído, mas de mais licenças para respirar. E essa licença, Sofia havia decidido, devia ser inegociável. A rede de quietude havia se tornado uma política de escritório. O eco em Ethel longe, no mundo de Ethel, o silêncio tinha profundidades que a mente humana mal podia conceber. Na sua torre de luz cristalizada, Elara, a guardiã do tempo silencioso, estava em meditação. Ela não precisava de telescópios, ela sentia o universo através da frequência da paz. Lyra, o pequeno ser de luz, pairava ao lado de Elara, a sua luz piscando num ritmo suave e previsível. Nos últimos tempos, no entanto, Lyra havia notado uma anomalia subtil nos campos de pensamentos esquecidos que ficavam abaixo da torre. Os pensamentos esquecidos, normalmente uma mistura melancólica de quase e se, estavam a ser lentamente permeados por uma nova cor, um tom de azul sereno que não existia antes. Era a cor da paciência e da entrega. Guardiã, sussurrou Lyra, a sua voz como o roçar de asas de borboleta. Olhe para os campos, o eco da semente estelar está a voltar para nós, está a atingir as ideias abandonadas com uma nova quietude. Elara abriu os olhos, que brilhavam com a luz de milhões de anos. Ela olhou para os campos, onde as bolhas de deveria ter e poderia ter flutuavam. Agora, algumas dessas bolhas estavam a ser envolvidas por um halo azul pálido, transformando a tristeza em aceitação gentil. É o trabalho de Lena, respondeu Elara, a sua voz cheia de ternura. Ela não está apenas a usar a inspiração, Lyra. Ela está a reciclar a quietude. O seu ato de se aninhar no presente está a libertar a energia presa nas dúvidas do passado. Era um fenômeno raro. A maioria das sementes estelares plantadas inspira grandes feitos ou descobertas. Mas a semente que foi para Lena havia inspirado algo mais fundamental e sólido. A capacidade de parar e respirar no meio do caos. Este pequeno ato, repetido por Lena e agora por Marcos e Sofia, estava a criar uma onda de energia que viajava de volta à fonte. O cosmos estava a ser lembrado de que a força mais potente não é o ruído, mas o foco calmo. Elara estendeu a mão e um dos fragmentos azuis pairou na sua palma. Era a sensação da folha caindo que Marcos havia desenhado, a essência do tempo suspenso. A guardiã sentiu a sua própria missão confirmada e renovada. O tempo silencioso não era sobre a inação, era sobre a ação consciente. Lena estava a provar que a maior revolução começa no silêncio de um único coração que decide ser gentil consigo mesmo. O silêncio na torre aprofundou-se. Não um silêncio vazio,
mas um silêncio preenchido com a certeza de que a inspiração, mesmo a mais suave, nunca é desperdiçada. É uma teia infinita que liga o universo de Aethel ao mundo agitado de Lena. Lyra, absorvido pelo brilho azul, começou a cantarolar uma pequena melodia. Não tinha palavras, mas era o som da satisfação calma, a alegria do dever cumprido, não com luta, mas com a quietude de um rio a encontrar o mar. Elara sabia que em breve a semente estelar começaria a diminuir o seu brilho, tendo completado a sua função primária de iniciar. Ela se tornaria uma parte permanente da luz interior de Lena, uma memória do seu próprio poder. Mas antes que isso acontecesse, a guardiã queria observar mais um pouco. Ela queria ver como a rede de quietude se espalhava, como um sussurro se tornava uma sinfonia de calma. Ela usou a sua visão para sintonizar novamente o mundo de Lena. Ela viu Lena sentada em casa, mas não desenhava. Estava a tricotar um cachecol, o movimento das agulhas rítmico e meditativo. Ao seu lado estava o pequeno caderno azul, agora cheio de desenhos de luz e paz. Elara percebeu o que havia de mais inspirador na jornada de Lena: a persistência silenciosa, a capacidade de continuar a tecer a paz dia após dia, sem a necessidade de um grande palco ou de aplausos. E assim, em Ethel, o tempo parou um pouco mais. A guardiã sorriu para Lyra. A lição é clara, pequeno amigo. A inspiração verdadeira não é um raio. É uma luz de vela acesa a cada novo dia na escuridão. O fio da conexão Lena continuava a tricotar. O suave clique das agulhas era o único som que quebrava o silêncio da sua sala. O fio escolhido era de um tom de cinzento suave, como a névoa matinal de Ethel, pontuado por pequenos nós de um azul tranquilo, a cor da aceitação. Tricotar era a sua nova forma de meditação ativa. Cada laçada era um momento presente, uma decisão tranquila. Era a antítese do seu antigo eu, que estava sempre a tentar laçar o futuro ou a remendar o passado com ansiedade. A semente estelar, agora profundamente integrada no seu ser, sussurrava-lhe através das fibras: a beleza está na repetição, a paz está no ritmo. O cachecol crescia, longo e macio, um objeto tangível da quietude que ela havia cultivado. Ela não tricotava para si própria. O seu coração, libertado da pressão das expectativas, estava agora focado em dar. Ela pensou em Marcos, o arquiteto da folha cadente, que havia transformado a sua inspiração num jardim para a comunidade. Lena sentiu que o cachecol era para ele. Um embrulho de calor e apoio para o coração de alguém que estava a tecer a calma no tecido da cidade. Era um reconhecimento silencioso da sua parte na rede de quietude. Numa tarde ensolarada, Lena aventurou-se até ao pequeno jardim comunitário de Marcos. Ela encontrou-o, como sempre, atarefado, mas agora com um tipo diferente de foco. Não frenético, mas concentrado e sereno. Ele estava a orientar a plantação de um pequeno canteiro de ervas. Ela aproximou-se em silêncio e esperou. Marcos levantou a cabeça e viu-a, uma figura tranquila à beira do jardim. Os seus olhos encontraram-se e houve um reconhecimento imediato, embora eles nunca tivessem falado. Era o reconhecimento de duas almas a fazerem o mesmo trabalho: semear paz. Olá, disse Lena com uma voz tão suave quanto o tecido que trazia nas mãos. O seu jardim é maravilhoso. É um lugar para respirar. Marcos sorriu, um sorriso genuíno que aliviava a tensão dos seus ombros. Obrigado. Tem sido uma revelação, um trabalho de paciência. Ele olhou para o desenho da folha que ainda estava colado na sua prancheta. Eu trouxe isto para você, disse Lena, estendendo o cachecol. É para os dias frios. É tecido com calma. Marcos pegou no cachecol e sentiu a sua suavidade e o peso reconfortante do trabalho manual.
Os pequenos nós azuis brilhavam. Ele não perguntou o porquê. Ele entendeu. Não era uma prenda. Era uma bênção. Era a continuação da conversa iniciada pelo desenho anônimo. É a coisa mais linda que recebi em muito tempo, ele respondeu, e enrolou o cachecol à volta do pescoço. O calor não era apenas físico, era a sensação de ser visto no seu novo caminho. A semente estelar vibrou dentro de Lena, uma confirmação silenciosa de que a sua missão de partilha estava a ser cumprida com autenticidade. O cachecol era um ponto de ancoragem física para Marcos, um lembrete palpável da pausa. A história não parou aí. Marcos, agora mais calmo, lembrou-se de Sofia, a colega de Lena que estava sempre à beira da exaustão. Ele viu o seu próprio eu antigo nela, a busca implacável por um resultado. Inspirado pelo cachecol e pelo jardim, Marcos teve uma ideia. Ele pegou no seu caderno de esboços e desenhou um pequeno espaço no jardim. Um canto reservado com um banco e um pequeno tanque de água, o reflexo. Ele enviou o esboço para Sofia com uma nota simples. Este é o seu canto do toque. Vá até lá e toque 5 coisas. Sinta o tempo de Ethel. Ele mencionou Ethel, pois sentia que a quietude tinha de vir de um lugar mágico, quase mítico. Sofia, inicialmente cética, sentiu-se irresistivelmente atraída pelo esboço. Ela foi ao jardim no seu intervalo de almoço, encontrou o canto e sentou-se. Ela não tocou na água, mas observou o seu reflexo. E nesse reflexo, ela viu-se, não como a máquina de prazos, mas como uma pessoa cansada que precisava de nutrição. O cachecol de Lena havia levado a sua quietude a Marcos, e a quietude de Marcos havia levado Sofia ao seu próprio ponto de ancoragem. A rede crescia, tecida com fios de lã, cimento e a intenção sincera de viver com mais graça. Elara, a guardiã, lá na sua torre de luz, observou o brilho triplo que se formava na cidade de Lena. Ela sorriu e fechou os olhos. O tempo silencioso estava a cumprir a sua promessa, a de que o menor ato de amor pode criar a maior das inspirações. A tradição da pausa intencional. Sofia sentava-se no canto do toque do jardim de Marcos quase todos os dias ao almoço. A semente estelar não havia tocado o seu peito diretamente, mas a sua energia calma chegava-lhe através de Lena e Marcos, como a água que percorre canais subterrâneos. Ela era o terceiro eco da quietude. O que começou como um exercício estranho de tocar 5 coisas, transformou-se numa necessidade vital. Ela descobriu que os 5 minutos de pausa no jardim recarregavam-na mais do que 1 hora de sono superficial. Ela estava a começar a entender a diferença entre estar ocupada e estar presente. No entanto, o regresso ao seu escritório era sempre um choque. O ruído dos teclados, os telefones a tocar, a pressa nos olhares das pessoas, tudo parecia agora gritar a pressa do mundo. Sofia percebeu que a sua calma era frágil, funcionava no jardim, mas dissolvia-se na rotina. Ela lembrou-se da folha cadente de Marcos e do conselho silencioso de Lena sobre a qualidade da presença. O seu desafio era trazer Ethel, o tempo silencioso, para o seu cubículo. A sua primeira tentativa foi simples. Ela começou por desacelerar a sua própria respiração. A cada vez que o telefone tocava, ela forçava-se a inalar em 4 tempos, segurar por 2 e exalar em 6 antes de atender. O telefone podia esperar os seus 10 segundos de quietude. O resultado foi imediato e surpreendente. Ela estava mais atenta às chamadas e cometia menos erros. A pressa havia sido o maior inimigo da sua eficiência. A sua mente, outrora um turbilhão de futuros aterrorizantes, estava agora ancorada na respiração. Mas o ambiente precisava de mudar.
Inspirada pela coragem tranquila de Lena em partilhar a sua arte e pela ousadia de Marcos em construir um canto do toque, Sofia teve a sua própria ideia de semeadura de paz. Ela chamou-lhe a tradição da pausa intencional. Era simples. A cada tarde, às 15 horas, quando a energia da tarde caía e a pressa da hora de fechar começava, ela enviaria um e-mail a toda a sua equipa com uma linha de assunto. Pausa. Respira. O corpo do e-mail continha apenas 3 frases. Pare o que está a fazer. Feche os olhos por 60 segundos. Lembre-se da coisa mais simples pela qual se sente grato neste momento. Na primeira vez que o fez, houve estranheza. Alguns colegas ignoraram. Outros riram-se, pensando que era uma piada. Mas a sua própria chefe, uma mulher igualmente sobrecarregada, mas com um coração gentil, parou. A chefe, Marta, sentada no seu escritório, leu o e-mail e fechou os olhos. Durante 60 segundos, ela ignorou os pilhas de papel e lembrou-se do som da chuva na janela do seu quarto. E quando reabriu os olhos, sentiu-se como se tivesse voltado de uma viagem de férias de 1 minuto. Marta, a mulher de ação e pragmatismo, viu o valor na ideia de Sofia. Na manhã seguinte, ela enviou um e-mail de volta. A tradição da pausa intencional está aprovada. Vamos fazê-lo todos os dias. 15 horas. Não é opcional. A mudança foi lenta, mas firme. Ao fim de uma semana, o clique do e-mail das 15 horas tornou-se um sinal de rendição bem-vindo. Os teclados paravam. Os telefones ficavam em silêncio, a maioria pelo menos. O escritório mergulhava numa quietude de 60 segundos. Era um momento de Ethel em miniatura, um portal de tempo silencioso, aberto no coração da rotina. E a cada dia, as pessoas sentiam a sua mente regressar do futuro caótico para o presente tangível. Os níveis de estresse baixaram, e a criatividade e a resolução de problemas melhoraram. Sofia observou a sua equipa. Ela percebeu que a semente estelar não lhe havia dado um dom para a arte ou a arquitetura, mas sim um dom para a coragem institucional. A coragem de dizer não, o trabalho mais importante agora é a nossa paz. A sua sala de trabalho, outrora um pesadelo de ansiedade, tornou-se um recanto de autenticidade. Em Ethel, Elara sentiu a mudança. A luz de Sofia era forte. O tempo silencioso estava a infiltrar-se nos sistemas do mundo. A guardiã sorriu, satisfeita. A semente estelar plantada em Lena havia dado o seu fruto mais inesperado. A burocracia da calma. A voz silenciosa de Clara. O jardim de Marcos, a arquitetura de paz, florescia não apenas com ervas e flores, mas com a quietude que as pessoas traziam e deixavam ali. Numa tarde fria, uma jovem de 10 anos, chamada Clara, sentou-se no canto do toque que Marcos havia projetado para Sofia. Clara não tinha o peso da exaustão adulta, mas sim a sobrecarga da informação constante. O seu mundo era rápido, cheio de notificações, jogos e vídeos que exigiam atenção imediata. Ela sentia-se agitada, mas não sabia o porquê. Ela encontrou o canto do toque por acaso, fugindo do barulho da rua. Sentou-se no banco de pedra e o peso das suas preocupações infantis, a pressão da escola, a comparação com os amigos, pareceu deslizar. O cachecol cinzento azulado de Lena, que Marcos usava com frequência, estava pendurado no encosto do banco. O toque macio da lã, tecida com o ritmo de Ethel, era um convite ao tato e à calma. Clara, curiosa, tocou o cachecol. Ela fechou os olhos e, lembrando-se da simples regra que Sofia havia aprendido ali, contou 5 coisas que podia sentir. A suavidade da lã cinzenta, a aspereza da pedra sob as suas mãos, o cheiro de terra molhada vindo das ervas, o toque frio do ar nas suas bochechas, o ritmo lento do seu próprio coração que ela nunca tinha notado antes.
Naquele minuto de pausa intencional, a semente estelar, através da sua rede de quietude, tocou o coração de Clara com a força de uma revelação. Ela percebeu que a sua constante agitação vinha de fora e que o seu centro, o seu verdadeiro eu, era calmo e forte. Clara era conhecida na escola por ser faladora e um pouco impulsiva, mas ela também tinha um dom para o som. Ela tocava um pequeno instrumento musical e a sua voz era límpida. A inspiração que recebeu no jardim não a fez querer desenhar ou construir. Fez com que quisesse usar o som para criar silêncio. Ela começou o seu próprio ritual, a pausa sonora. Na escola, no refeitório barulhento ou no recreio agitado, ela procurava um lugar isolado e tocava 3 notas no seu pequeno instrumento de sopro, um som suave e sustentado. Não era uma melodia, era um tom de ancoragem. As 3 notas eram o seu pequeno portal para Ethel. No início, os colegas faziam troça. Clara e o seu som estranho, cala-te! Mas Clara, imbuída da persistência calma de Elara e Lena, não parava. Ela tocava as suas 3 notas, fechava os olhos e deixava que o som simplesmente fosse. Com o tempo, algo estranho aconteceu. O som era tão puro e sem exigência que as crianças mais próximas começaram a fazer uma pausa. Não por respeito a Clara, mas porque o som era um contraponto tão agradável ao ruído caótico que os forçava, por um instante, a ouvir. A pausa sonora tornou-se uma curiosidade e, lentamente, uma tradição daquela escola. Os professores repararam que, após o som, as crianças pareciam ligeiramente mais focadas e menos tensas. O som das 3 notas, a manifestação da semente estelar em Clara, era o grito do silêncio no mundo acelerado das crianças. Um dia, Sofia, que fazia trabalho voluntário na escola de Clara, viu o ritual. Ela viu a jovem, no meio do recreio, a tocar as suas 3 notas calmas. A sua chefe, Marta, havia partilhado a história da pausa intencional com ela, mas Clara tinha levado o conceito para o nível seguinte. Sofia aproximou-se de Clara. "Por que fazes isso, querida?" Clara olhou para ela, com os seus olhos mais calmos do que nunca. "Não sei bem. Sinto que preciso de lembrar o meu coração de que ele não tem de ser tão rápido. As 3 notas são como pousar à pressa." Sofia sorriu, sentindo a emoção profunda daquela resposta. Ela percebeu que a semente estelar não parava de semear. Cada um dos ecos, Lena, Marcos, Sofia e agora Clara, havia encontrado a sua própria linguagem para a quietude. Lena usava o toque gentil, Marcos usava a estrutura, Sofia usava o tempo e Clara usava o som. Em Ethel, a guardiã Elara via a luz de Clara. Ela era um farol, uma prova de que a inspiração, mesmo a que começa no sono, pode atravessar a mais ruidosa das barreiras. A lição final, pensou Elara, é que não importa a forma da quietude, seja ela um desenho, um jardim, uma pausa ou um som, o que realmente importa é a intenção pura de regressar ao seu centro e, a partir desse lugar de calma, tocar o mundo. Clara continuaria a crescer, mas agora ela tinha a ferramenta para navegar no ruído. Ela tinha a sua voz, não para gritar, mas para sussurrar a mais urgente das mensagens. Pausa. Está tudo bem. E assim, a rede de quietude continuava a expandir-se, invisível, mas firmemente tecida no tecido do mundo. O suspiro da cidade. A cidade, outrora um turbilhão de ruído e movimento incessante, começou a manifestar uma mudança sutil, quase indetectável pelas estatísticas e pelos noticiários, mas profunda para aqueles que faziam parte da rede de quietude. Era o suspiro da cidade, um alívio coletivo. Lena, que tinha plantado a semente inicial, foi a primeira a sentir a diferença na própria pele. O trânsito que antes a enchia de frustração e pressa parecia mover-se com uma cadência ligeiramente mais paciente.
As buzinas ainda soavam, mas eram mais espaçadas, menos agressivas. O brilho da semente estelar dentro dela era agora uma bússola interna que a guiava para a harmonia. Ela percebeu que a calma que ela e os seus amigos haviam semeado estava a criar um campo de força etéreo. Em Ethel, a guardiã Elara e Lyra observavam o fenômeno com reverência. O ar na torre estava mais carregado, não de peso, mas de potencial. O azul sereno nos campos de pensamentos esquecidos estava a espalhar-se rapidamente. "Olhe, Lyra", sussurrou Elara, apontando para o vórtice que ligava Ethel ao mundo de Lena. "A cidade está a devolver-nos a quietude. Eles estão a curar o tempo quebrado." O tempo quebrado era o termo de Elara para a pressa humana. A ilusão de que se pode alcançar mais ignorando o presente. Agora, o tempo estava a ser lentamente remendado com o fio da pausa. Marcos, no seu jardim, sentiu a mudança na própria terra. As plantas pareciam crescer com mais força e vitalidade, como se o solo estivesse mais disposto a nutrir. As pessoas que vinham ao jardim demoravam mais tempo, sentavam-se mais e falavam em tons mais baixos. O seu jardim não era apenas um espaço verde, era um oásis de intenção, um lugar onde a arquitetura abraçava a quietude. Ele começou a desenhar novos projetos urbanos, não para criar marcos, mas para criar pontos de ancoragem por toda a cidade. Bancos inesperados em vielas movimentadas, pequenas fontes de água para o som calmante. Sofia, na sua rotina de escritório, viu a tradição da pausa intencional espalhar-se de forma viral e inesperada. Outras equipas, inspiradas pelos resultados de produtividade e bem-estar, começaram a adotar o seu próprio momento de respiração coletiva. O momento das 15 zezais não era mais apenas no seu andar. Era um suspiro coordenado por todo o edifício. Centenas de pessoas fechavam os olhos e lembravam-se da coisa mais simples pela qual se sentiam gratas. A energia liberada por esse momento de gratidão era como uma onda suave a lavar o estresse. Clara, a jovem da pausa sonora, foi a catalisadora da mudança atmosférica. O seu pequeno ritual na escola expandiu-se. As crianças, mais calmas, levavam essa quietude para casa. Os pais, que apanhavam os seus filhos na escola, reparavam que a sua energia era menos frenética. A cidade, no seu todo, começou a ter micropauses embutidas no seu dia. Era como se um maestro invisível tivesse reduzido ligeiramente o tempo de toda a sinfonia urbana. Lena, numa tarde, regressou ao seu pequeno caderno azul. Em vez de desenhar a luz, ela começou a desenhar o vazio, os espaços entre as coisas, a quietude entre os sons. Ela estava a desenhar a própria essência de Ethel no papel, a manifestação do tempo silencioso no seu mundo. Ela sabia que a semente estelar a tinha escolhido não para uma missão grandiosa de salvação, mas para uma tarefa mais subtil e poderosa, a de lembrar a humanidade do seu direito à simplicidade e à calma. O brilho da semente estelar, após meses de uso, estava agora a diminuir a sua intensidade. Não estava a esgotar-se, mas sim a transformar-se. Tornava-se menos uma luz externa e mais uma sabedoria interna e permanente. Lena já não precisava de inspiração. Ela era a inspiração. A sua vida era a própria prova de que a maior força de todas reside na suavidade da alma que se permite estar em paz. E o mundo, através do suspiro da cidade, estava a responder ao seu chamado silencioso. A guardiã Elara, na sua torre, sorriu uma última vez para o eco de Lena. A semente estelar estava completa. Ela estava em casa. O regresso transformado e o ciclo infinito. No coração de Lena, a semente estelar tinha cumprido o seu destino. O seu brilho exterior, que a guardiã Elara via, desvaneceu-se lentamente até se tornar invisível.
Mas em vez de escuridão, ficou uma luz permanente e quente, tecida no próprio ser de Lena. Ela era agora o seu próprio tempo silencioso. Naquele exato momento de transformação interna, o vazio que a semente estelar havia deixado ao sair de Aethel começou a ser preenchido, não pela mesma semente, mas pela essência da quietude que ela havia recolhido no mundo de Lena. Flutuando através do Jardim dos Ecos, de volta para a Torre de Luz, veio uma nova semente estelar. Ela era menor, mais humilde na sua luz, mas carregada com um conhecimento infinitamente mais rico. Não era apenas a promessa de um começo, era o peso da experiência da pausa. Esta nova semente carregava o eco do desenho de Lena, a solidez do Jardim de Marcos, a coragem da pausa de Sofia e a pureza do som de Clara. Era a inspiração aperfeiçoada, temperada pela vida real. Elara e Lyra aguardavam na sua torre, o ar a vibrar com a antecipação. A nova semente chegou, flutuando suavemente pelas escadas de luz, e pousou na mão aberta de Elara. A guardiã sentiu a sua temperatura. Não era o fogo frio da promessa, mas o calor suave da realização. Ela voltou diferente, guardiã, sussurrou Lyra, a sua própria luz a dançar com admiração. Mais sábia, mais calma. Sim, Lyra, respondeu Elara, o seu olhar voltado para o céu noturno, que parecia ter ficado mais brilhante com o retorno. A semente anterior continha a possibilidade da paz. Esta contém a prova. Ela provou que a quietude não é uma ausência, mas uma força ativa. A missão de Elara não era apenas distribuir sementes, mas nutri-las com o conhecimento do universo, para que cada retorno trouxesse uma sabedoria mais profunda para Aethel. O seu reino do tempo silencioso era o repositório da calma universal. A nova semente estelar, cheia de sabedoria, foi depositada no seu lugar de repouso, perto da janela. O seu brilho começou a se misturar com o tecido da torre, infundindo a luz cristalizada com o tom azul sereno da paciência. Elara sabia que em breve, em algum lugar longínquo, em algum outro mundo, outro coração estaria a suspirar, a sentir-se perdido na pressa. E esse suspiro, essa busca por um significado mais calmo, voltaria a chamar. O ciclo recomeçaria. Mas a próxima inspiração enviada seria diferente. Seria infundida com a certeza da rede de quietude tecida por Lena, Marcos, Sofia e Clara. Seria uma inspiração que sussurraria não apenas comece, mas descanse e seja autêntico no teu recomeço. A guardiã sentou-se. O tempo em Aethel tornou-se ainda mais lento, quase parado, absorvendo a nova sabedoria. O seu trabalho era um trabalho de paciência infinita e esperança. Ela era a guardiã dos inícios, mas também a curadora dos fins, a arquiteta da continuação gentil. Elara fechou os olhos, o seu ser totalmente em paz. Ela sentia o pulso suave da nova semente, a promessa de que a calma é contagiosa. O mundo de Lena estava a respirar e Aethel estava a descansar. O ciclo estava completo e o ciclo era eterno. O som da brisa em Aethel era agora o som de milhões de corações, na cidade de Lena e além, a aprenderem a dar as suas próprias pausas intencionais, a tocar as suas pausas sonoras. Era uma sinfonia de silêncio ativo. Lena, na sua casa, terminou de tricotar uma pequena amostra de lã, o mesmo cinzento azulado, e colocou-a no seu caderno. Ela sorriu, não para o futuro, mas para o presente. Ela havia encontrado o seu lugar no tempo silencioso, e essa era a mais inspiradora e calma das vitórias. A filosofia do coração calmo. Na Torre de Luz, em Aethel, Elara, a guardiã, refletia sobre a lição mais profunda que o ciclo de Lena havia trazido. A verdadeira força da inspiração reside na sua capacidade de se tornar supérflua.
Enquanto a semente estelar regressada pulsava suavemente, Elara compreendia. O objetivo não era depender de uma luz externa, mas acender a própria luz interna. A quietude não era um estado a ser alcançado, mas a natureza a ser revelada. Ela pensou no conceito de tempo. No mundo agitado, o tempo era um chicote, sempre a impulsionar as pessoas para o futuro e a afastar do presente. O tempo silencioso não era a ausência de movimento, mas a experiência total de cada batimento, cada respiração, cada momento. A sua missão era ajudar as almas a encontrarem a harmonia, a desvincular-se da tirania do depois e a abraçar a beleza do agora. A semente tinha ensinado a Lena que o verdadeiro começo não está num evento futuro, mas na aceitação do presente. A quietude é o amor mais puro, pensou Elara. É o ato de não exigir que o momento seja diferente do que é. Enquanto isso, no seu mundo, Lena estava a viver essa filosofia. A semente estelar tinha se transformado na sua paz inabalável. Ela não era mais definida pelo que fazia, mas pela forma como fazia. A sua vida era uma meditação contínua. Ela compreendeu que a ansiedade vinha da resistência à realidade. A pressa era o medo de que o agora não fosse suficiente. Ao permitir-se estar totalmente presente, a tricotar, a desenhar, a sorrir, ela libertava-se. O seu pequeno caderno azul, que antes era o refúgio das suas ideias não concretizadas, era agora um diário da simplicidade. Estava cheio de rabiscos de momentos. O padrão de luz na parede, o desenho de um sorriso cansado de um estranho, o silêncio após a pausa intencional no escritório de Sofia. Lena olhou para a pequena amostra de lã que tricotara e sorriu. Era o fio de ligação que a unia a Marcos, Sofia e Clara. Eles eram mais do que amigos. Eram os arquitetos do coração de uma cidade, cada um a contribuir com a sua própria peça de quietude. O seu trabalho mais profundo, ela percebeu, não era a arte que criava, mas a energia que ela irradiava. Ela havia se tornado um ponto de repouso no tecido do mundo, tal como o jardim de Marcos e o som de Clara. Lena sentia a presença da guardiã Elara, não como uma entidade distante, mas como uma sabedoria ancestral que se manifestava através da sua própria intuição. O universo não estava separado dela. O universo era ela. A inspiração não era uma busca, mas um retorno. E a sua missão agora, sem a semente estelar como guia, era continuar a existir em paz, o que era, por si só, o maior ato de ativismo calmo que o mundo poderia ter. Ela sentiu uma onda de gratidão por tudo. Pela incerteza que a levou à sua primeira pausa, pela gentileza que a fez enviar o primeiro desenho, pela coragem suave de Marcos e Sofia e pelo dom da pureza de Clara. O mundo continuaria a ser ruidoso, mas agora Lena tinha a chave para o seu próprio Ethel. Ela tinha a capacidade de invocar o tempo silencioso a qualquer momento, fechando os olhos e sentindo a luz do seu próprio coração. O lugar onde a semente estelar agora vivia. A lição final, tanto para Elara na sua torre, quanto para Lena na sua cadeira, era que a inspiração não é um evento, mas uma escolha diária. A escolha de ser paciente, a escolha de ser gentil e a escolha de confiar no ritmo lento e perfeito do seu próprio caminho. O coração calmo é o verdadeiro guardião do tempo. E cada um de nós carrega um pedaço de Ethel dentro de si, esperando apenas pela permissão de respirar e recomeçar. O encontro no Jardim Meses se passaram. A primavera trouxe novas flores para o jardim de Marcos e a rede de quietude continuava a crescer de forma orgânica e subtil. Ninguém na rede, Lena, Marcos, Sofia ou Clara, procurava o reconhecimento. Eles apenas viviam a sua nova calma. Contudo, o destino, ou o ritmo lento de Ethel,
Orquestrou um encontro inevitável. Era um sábado de manhã, e o sol da primavera banhava o jardim de Marcos numa luz suave, muito parecida com a luz cristalizada da torre de Elara. Marcos estava a cuidar do seu canto do toque, podando as pequenas ervas. Ele usava o cachecol cinzento azulado que Lena lhe havia dado, mesmo que não estivesse frio. O cachecol era agora uma segunda pele, um lembrete constante da paciência e da pausa. Lena chegou ao jardim. Ela vinha quase todas as semanas, não para ver Marcos, mas para absorver a quietude estruturada que ele havia criado. Ela sentou-se no banco, observando o reflexo sereno da água. Pouco depois, chegou Sofia. Ela não vinha para escapar do trabalho, mas para recarregar o seu espírito antes do próximo ciclo de trabalho. Ela sentou-se num banco não muito longe de Lena. Fechou os olhos e começou a contar as 5 coisas que podia sentir. E então chegou Clara. Ela estava a praticar a sua pausa sonora ao ar livre, procurando a ressonância da calma. Ela posicionou-se perto de um arbusto, ergueu o seu pequeno instrumento e tocou as suas 3 notas de ancoragem, suaves e sustentadas. O som das 3 notas flutuou pelo jardim. Marcos parou de podar. Sofia interrompeu a sua contagem. Lena abriu os olhos e olhou para Clara. Pela primeira vez, os 4 estavam juntos, ligados pela vibração do silêncio e o eco da semente estelar. Ninguém falou imediatamente. Não houve necessidade de apresentações formais. A conexão era mais profunda, feita de reconhecimento de alma. Marcos, com o cachecol de Lena no pescoço, sentiu o som de Clara tocar-lhe o coração, um lembrete da pura inocência do recomeço. Ele viu Sofia na sua pausa e compreendeu a coragem que era necessária para levar a quietude para o escritório. Sofia, ancorada pelo som de Clara, olhou para Marcos e Lena. Ela viu a folha cadente na tranquilidade do jardim e sentiu o calor do cachecol que sabia ter vindo de alguém como Lena. Ela percebeu que a sua tradição da pausa não era uma ideia isolada, mas uma parte da tapeçaria de paz. Lena observou os 3. Ela viu a sua arte simples, manifestada no jardim, a sua inspiração a transformar o trabalho de Marcos e a rotina de Sofia. Ela viu Clara, a prova de que a quietude não é reservada aos adultos, mas é uma necessidade fundamental da alma. Eles eram os ecos da semente estelar, cada um manifestando a calma na sua própria linguagem. Era um momento de emoção tranquila, um entendimento sem palavras. Marcos finalmente quebrou o silêncio, mas com uma voz baixa e pausada. É um bom dia para respirar, ele disse olhando para os 3, mas especialmente para Lena. Lena sorriu, um sorriso cheio de gratidão e humildade. É o melhor dia para respirar. É o único que temos. Clara, sentindo a harmonia, aproximou-se. Ela olhou para Marcos e para o seu cachecol. Gosto do som do seu jardim, ela disse. É um lugar calmo para as minhas notas. Sofia acenou com a cabeça. E a sua música torna o meu silêncio mais fácil de encontrar. O encontro foi breve, mas infinito no seu significado. Eles não se tornaram um grupo formal com uma missão. Eles eram simplesmente a quietude, manifestada em carne e osso. Eles representavam a vitória do ritmo lento sobre a pressa. Ao longo das semanas que se seguiram, estes encontros repetiram-se. Não eram combinados, mas aconteciam naturalmente, seguindo o ritmo do universo. Eles partilhavam sementes de flores, dicas de respiração e, mais importante, o silêncio confortável da presença mútua. Em Aethel, a guardiã Elara sentiu a beleza daquele momento. O brilho da nova semente estelar na sua mão aumentou ligeiramente, absorvendo a energia do reconhecimento mútuo. A inspiração não era um presente solitário, era um presente comunitário. O trabalho de Elara estava completo. O seu ciclo de quietude havia criado uma base sólida de paz na cidade. A sua missão não era apenas plantar,
mas ligar as almas calmas, garantindo que a rede nunca se desfizesse, mesmo sob o ruído do mundo. E assim, com a rede de quietude firmemente tecida na cidade, encerramos esta longa jornada de inspiração. Chegamos ao fim da nossa história, por agora. Mas a busca pela paz interior continua a pulsar no coração de Lena, Marcos, Sofia, Clara e, eu espero, no seu também. Quero agradecer do fundo do meu coração por ter acompanhado a guardiã Elara e a semente estelar. A sua presença e a sua calma enquanto ouvia, lia, são o que dão significado a esta narrativa. Lembre-se, o tempo silencioso não está num lugar distante, mas sim na sua próxima respiração. A maior inspiração que pode ter é a coragem de ser gentil consigo mesmo e de começar de novo, a cada instante. Se esta história tocou o seu coração e o ajudou a encontrar um momento de pausa, convido-o a deixar o seu gosto neste conteúdo. É a forma silenciosa de mostrar que valoriza a calma. E se deseja que continuemos a tecer mais histórias longas e inspiradoras como esta, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, garantimos que a nossa rede de quietude nunca para de crescer. Desejo-lhe uma noite de paz, sonhos profundos e que a sua vida seja sempre uma linda e lenta melodia de quietude e propósito. Até a próxima pausa. Durma bem.